A paz do Senhor, irmãos. Para nós é uma satisfação muito grande nós podermos retornar, não é? Retornarmos aqui para estar com os irmãos hoje, dia 18 de agosto de 2021. Uma satisfação muito grande poder dirigir, não é, as palavras aqui aos irmãos. Nós vamos iniciar com uma oração e depois nós vamos prosseguindo aqui. Nós vamos continuar em oração pela vida do André. André é um moço que é irmão de um funcionário do CETADB, o Matheus, né, funcionário do CETADB, o irmão dele está com problemas renais, tendo necessidade de realizar uma hemodiálise, e nós vamos continuar orando a Deus pela vida do André e de outros tantos pedidos de oração que certamente os irmãos têm, não é? Oremos e busquemos a presença do Senhor. Depois nós vamos continuar aqui com a nossa aula abençoada, esta, a de número 74. Amado Deus, nós te bendizemos e somos gratos pela vida, pela saúde, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. O Senhor tem concedido a nós a tua graça, a tua bênção, e nós estamos satisfeitos com o Senhor, porque tu tens sido misericordioso para conosco, tem abençoado nossa vida, nossa família, nossa casa, tem suprido a cada dia cada uma das nossas necessidades. E por isso somos gratos. Agora colocamos a vida do André em tua presença, porque ele precisa de uma bênção especial do Senhor, a cura para o problema renal que ele, com o passar dos dias, dos anos, desenvolveu. E nós te pedimos que a tua misericórdia o alcance e o Senhor repreenda este mal sobre a sua vida, de maneira que ele seja curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós rogamos, Senhor, a tua bênção também sobre a vida de cada um dos irmãos, irmãs, alunos do CETADB, seguidores do pastor Círio Zibord, também do CETADB, que estarão conosco nesta aula. O Senhor os abençoe e conforme tem feito conosco, nos abençoando cada dia, o Senhor também os abençoe e supra as suas necessidades em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Aleluia. Vamos lá aqui então. Eu vou... Não é isso aqui, é aqui e é aqui e é aqui. Vamos trazer o texto com os irmãos. No Evangelho de João, capítulo de número 14. Deixa eu ajustar esse negócio aqui, porque não ficou bom. Pai do Senhor, pastor Ciro. Quanta benção. Pastor X, tudo bem? Tudo certo. Tá chegando bem aí, meu joia, aí? Tá na benção. Tá na benção. Maravilha, vamos para mais uma... Rapaz, eu esqueci de arrumar a sobrancelha aqui, ó. Olha, agora ficou top. Pensa. Não, tá ótimo. João capítulo 14 diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, pensa num negócio bom, é servir a Deus, não é? É isso aí. A irmã Eliane teve misericórdia de mim hoje, pastor Ciro, que ela viu que eu estou meio arrebentado. Aí ela preparou aqui uma xícara de um chá. Olha aí, chá especial. Ela arrumou um chá especial hoje aí. Fala lá, mãe, como é que é o nome desse chá que você arrumou? Esse é bom, hein? Eita, ela fez uma cara de assustada ali. Não lembra não, mas ela já foi ver. Pensa num chá bom. Aí ela arrumou esse negócio aqui para mim e falou: toma esse chá aqui, que até o final da live você vai estar mais vivo, que eu estou arrebentado. Deve ser um... E amanhã nós vamos retomando as nossas viagens, nós temos compromisso. Inclusive, vamos aí para o Rio de Janeiro. Olha só um negócio bom, rapaz. Ó, olha. O nome do chá é esse aqui, ó. Sunset Bay. Pensa num negócio bom, rapaz. Sunset. A empresa que vende esse chá aqui é uma chamada Moncloa. Ó, Moncloa.
é um negócio bom demais da conta. Tem um chá muito joia, que auxilia na questão digestiva, questão hormonal, questão... Estou precisando de um chá desse aí hoje, que eu fui dormir muito tarde, acordei muito cedo e à então, tarde nós tivemos um susto aqui, rapaz. A Gabi foi para aula, retomou o curso dela, né? E ela foi para aula hoje quarta, na segunda-feira ela foi para aula e passou mal lá, desmaiou e tudo. E eu preocupado com o meu neto, né? Ela ficou internada, teve alta agora à noite. Inclusive, jantou com a gente aqui agora e foi para casa. Mas, graças a Deus, está tudo bem. Foi só um sustinho de início de gravidez. É dessa fase, início da gravidez. Da gravidez tem esses sustinhos assim. Tem esses sustos aí, né? Mas, irmãos, olha, que bênção poder ter cada um de vocês aqui conosco, não é? Deus abençoe aqueles que já estão aqui com a gente. E eu vou pedir aos irmãos que, clicando no aviãozinho aqui no cantinho, você possa mandar, não é, convite para que os seus contatos venham estar conosco e participem desta aula, a de número 74, onde nós estamos iniciando uma nova sequência, uma nova temática das nossas aulas aqui, que é perguntas teológicas gerais. Nós temos, eu não cheguei a contar as perguntas, mas pelo que eu posso ver aqui, nós devemos ter alguma coisa próximo de 50 perguntas que já estão listadas, não é? E aquelas que entrarem dentro dessa temática de teologia, a gente vai acrescentar nessa lista ainda para que estejamos respondendo nas próximas lives. Mas, pastor Ciro, olha aí, pastor Evandro Carlos, Deus abençoe, pastor Evandro. Vamos que vamos, meu filho. Na bênção. Chegou aqui até uma mensagem do pastor Carlos. Esse é dos nossos. Mas, muito bem. Nós queremos aqui agradecer aos irmãos, pastor Evandro, que sempre está conosco, e nós temos até nos falado aí fora das lives, não é? Em outros horários, durante o dia, enfim, e tem sido uma benção. Mas, pastor Ciro, com as suas considerações, para falar alguma coisa, inclusive a respeito desta nova série que nós estaremos iniciando hoje, Perguntas Teológicas Gerais. Pois é, a série Perguntas Escatológicas, ela tem rendido muito, mas a gente percebe que chegam muitas perguntas repetitivas. Então, a gente precisa incentivar os nossos irmãos que têm interesse, de fato, em escatologia, que tomem tempo com o assunto, porque a gente sabe que há muitas pessoas que gostam de ficar só especulando e tal, e faz aquelas perguntas soltas. Mas nós já dissemos aqui, quem quiser aprender escatologia precisa tomar tempo, fazer o nosso curso, né? Aliás, eu sei que eu montei um momento próprio para fazer a divulgação, mas eu já quero aproveitar que eu tenho o kit aqui agora, né? Hoje eu já fiz meu tá aqui, ó. Hoje eu já fiz uma live de surpresa aí na hora do almoço, eu falei do kit. São 4 cursos, né, que você pode fazer. Olha aí, especialmente esse, né, que é o Perguntas Escatológicas, que é um deles, mas você tem também o curso de capelania, tem o curso CFO, não é, que é para a formação de obreiros, e tem o de jovens, curso para a formação de jovens, que é esse aí que está aparecendo, vermelhinho. Esse aí é o CFO, né, o CFO, de formação de obreiros. E aqui então, capelania. E capelania. Então, quer dizer, se você, vamos dizer assim, você não tem formação teológica ainda e diz assim, eu queria ter uma noção, tal, antes de eu fazer todo esse negócio aí, curso básico, médio, avançado. Olha aí a oportunidade. Faz esse pacote aí, ó, né? Nós lançamos, pastor, no começo do mês a modalidade de bacharel livre, porque nós temos vários irmãos que querem já fazer direto o curso de bacharel livre. Então nós lançamos a modalidade onde os irmãos têm acesso aos 39 módulos do nosso curso. Os alunos estudam todos os 39 módulos. Nesta modalidade, no Bacharel Livre, na verdade, nós não validamos matérias estudadas em outros cursos. Quem quer fazer o Bacharel Livre através do CETADIB tem que estudar os nossos módulos. Então, já está à disposição. Nós temos tido uma boa adesão. Eu ainda não fiz nenhuma live, a divulgação do curso, porque, inclusive, hoje nós estivemos em Londrina, estamos acertando uma mudança de gráfica, nós estamos acertando com uma outra gráfica para a produção do nosso material gráfico, e aí
nós vamos desenvolver, inclusive, um box com os 39 módulos para aqueles que quiserem ter toda a coleção. Enfim, um trabalho maravilhoso que já está sendo feito através do curso, onde os alunos estudam os 39 livros da grade curricular do nosso curso de teologia e, ao final, recebem o seu certificado como bacharel livre em teologia. É bom dizer que o curso de bacharel livre em teologia é a modalidade de curso teológico que não é reconhecido pelo MEC. É curso ministerial, feito por seminários livres, que também, por sua vez, não tem reconhecimento do MEC, mas tem reconhecimento da nossa Convenção Geral, a CGADB. Hoje, inclusive, o CETADB é das escolas credenciadas junto ao SEC, o Conselho de Educação e Cultura da CGADB, a maior escola de ensino teológico do país. E, válido lembrar, que essa semana que passou, nós também avançamos para mais um país. Não é? Agora atendemos também a Holanda. E, enfim, vamos crescendo. Agora, para a glória de Deus. Pode dizer, pastor. É bom o irmão falar alguma coisa aí, aproveitando que o irmão entrou nessa questão, porque muita gente, hoje em dia, quer o reconhecimento do MEC e não sabe que isso tem vantagens e desvantagens. Né? Então... quando alguém pergunta, quando alguém nos pergunta, o fato de ser livre pode dizer, não quer dizer que é então o fato de ser livre não é que é inferior ao MEC, pelo contrário, né? É isso aí que eu não, com certeza. Quando alguém pergunta para a gente por que o CETADB não é reconhecido pelo MEC, deixa eu dizer alguma coisa para os irmãos. Nós já temos, na verdade, toda uma proposta para uma faculdade com reconhecimento do MEC vinculada ao CETADB. Né? Já temos. Eu não vou dizer nada aqui de nome, porque nós já temos, inclusive, registro de domínio, já está tudo feito isso. Nós não iniciamos faculdade com reconhecimento do MEC ainda, porque o momento socioeconômico no Brasil não é favorável. As instituições de ensino superior que estão no mercado hoje estão saturadas. Os irmãos, alunos que têm interesse por um curso de graduação com reconhecimento do MEC são poucos, não é? Na verdade, são poucos, o que acaba por inviabilizar a implantação de uma faculdade com reconhecimento do MEC. E uma outra situação é assim, a partir do momento que você tem credenciamento junto ao MEC, você tem que cumprir algumas questões que estão vinculadas às leis hoje vigentes no Brasil, que são desfavoráveis para o nosso objetivo. Qual é o objetivo do CETADB como instituição? É capacitar irmãos e irmãs, obreiros, para fazerem a obra do Senhor. Nós não temos uma ênfase acadêmica. Não é? Quem tem essa ênfase acadêmica para fazer uma graduação, uma pós-graduação, um doutorado, um mestrado, então não é com o CETADB que você vai fazer. O nosso desejo é capacitação de homens e mulheres para fazerem a obra de Deus, cumprirem o ID de Jesus. Estar lá na ponta, ser um bom auxiliar na igreja, ser aquele que vai estar ao lado do pastor, ajudando nas atividades, enfim. Não é? E os cursos de graduação não têm essa ênfase. O curso de graduação tem uma outra ênfase, um outro viés que, a princípio, não nos interessa. Obviamente que, oportunamente, nós também teremos para oferecer o curso com reconhecimento do MEC, mas isso será oportunamente. Fato é que o momento que nós vivemos no Brasil, ele não é favorável para esse tipo de coisa. Tanto é que a gente tem acompanhado instituições de ensino superior que estão quebrando. Essa é a realidade. Estão tendo dificuldades administrativas e financeiras. Estão apelando para os cursos livres, né? Com certeza. Muito bem, mas claro que nada impede, né, que o CETADB futuramente tenha também, como o irmão já falou. Não, nós vamos ter. Exatamente. Nós vamos ter. Vamos chegar lá. Para quem deseja ter o título, para seguir uma carreira mais acadêmica, mas é bom dizer que as próprias instituições, né, de alto nível, eu acompanho muito as instituições americanas, né? Por exemplo, o Dallas Theological Seminary, né, o famoso seminário de Dallas, né, que é um seminário dispensacionalista, por isso que eu acompanho muito, né, que eu gosto dessa área escatológica. Eles mesmos, eles exploram muito essa questão dos cursos ministeriais, né? Isso que o CETADB está fazendo também, que é muito importante, a formação do ministro. Com certeza, do auxiliar da igreja, né? Aquele que vai estar ali ao lado do seu pastor. A gente nem começou a responder, o pessoal já está fazendo mais perguntas aí. Acho que é melhor. Olha aí, ó. Qual a origem dos chineses, segundo a Bíblia? O pessoal,
tem um pessoal que está chegando aí, está pegando o bonde andando, não sabe a dinâmica aqui, não é? Quem sabe então, pastor, acho que vai ser oportuno para que a gente coloque então já, não é? Porque hoje ainda eu fiz um trabalho com 5 pastores que estão iniciando o curso, são 5 pastores que estão abrindo núcleos nas suas igrejas, e eu já verifiquei que tem 2 deles que já deram saudação ali, que estão com a gente. Fato é assim, ó, nós temos 5 temáticas, e todas as perguntas que entram aqui nos comentários da nossa live, que os irmãos enviam por e-mail, que os irmãos enviam para os nossos setores de atendimento através de WhatsApp, essas perguntas que chegam, elas são colocadas nesta classificação na ordem que chegam. Então, hoje, nesta aula de número 74, deixa eu colocar aqui, quer ver só? Aula de número 74, na verdade pulou aqui. Nós estamos iniciando uma nova sequência. Não é? As perguntas que nós estaremos trabalhando nesta aula de hoje são as perguntas teológicas. Não é? Perguntas teológicas. Deixa eu colocar aqui e fixar. Pronto. As outras também. Elas voltarão. A gente fez uma distinção. Claro que as perguntas escatológicas também são teológicas, mas como elas vêm numa quantidade muito grande, nós lançamos um curso com esse nome, né? Com certeza. Perguntas escatológicas, então a gente criou um segmento só para atender essa demanda. Agora, as perguntas teológicas gerais, elas vão abordar tudo, exceto tudo que é teológico, né? Exceto escatologia. Então tem perguntas, pergunta soteriológica, eclesiológica, pneumatológica, e etc., não é? Tudo relacionado com as 9, né, disciplinas da teologia sistemática. E tem também as perguntas bíblicas que o irmão mencionou, que são aquelas perguntas gerais, que não são propriamente ligadas a um departamento da teologia sistemática, mas que envolve também questões bíblicas, teológicas, né, gerais. Tem também o segmento eclesiástico, né, e ligado também a práticas, né, do dia a dia, da igreja, usos e costumes, etc., que também é um segmento importante que chega a muitas perguntas. E também um outro que a gente vai acabar juntando aí, né, num grupo só. São as indicações. As indicações, o pessoal pede. Cadê o Gabriel Fraga? Ele sempre está aí perguntando, né? Sempre. Livro e tal. É que ele trabalha com isso, né, o Gabriel? Eu quero saber se ele lê tudo isso que ele pede informação. Depois eu até falei para ele um dia desse que eu vou fazer uma live com ele qualquer dia, vou convidar ele para uma live para saber o que ele está lendo. Para ele, fazer uma síntese de tudo, de cada livro que ele lê, né? Vamos lá. Pronto. Olha, é importante que se diga assim, ó. Do dia 1º de maio para cá, todas as perguntas escatológicas que entraram não foram respondidas nessa sequência que nós acabamos na quarta-feira passada. Então, as perguntas escatológicas que entraram no mês de maio, mês de junho e julho, elas virão na próxima sequência que nós vamos tratar a respeito de escatologia, assim como algumas perguntas que já foram feitas hoje aqui, que estarão também na sequência dessas para a próxima sequência. Então, nós vamos iniciar aqui com a pergunta do irmão Wagner. A respeito das perguntas teológicas, a pergunta que ele fez é a seguinte: tempo da inocência da criança. Quando é que a criança deixa de ter essa inocência? E a pergunta é se isso acontece a partir dos 12 anos de idade. Ou até os 12 anos, né? Isso. Essa questão é um pouco difícil de nós definirmos, né? Porque isso aí varia. Mas é bom falar também antes disso, né? Antes de responder propriamente essa questão, que quando se fala aí do tempo da inocência, a pergunta ele colocou até entre aspas, né? E está certo fazer assim, porque não é inocência propriamente dita. Quando se fala de tempo da inocência, claro, está se falando de um período de imaturidade, né, que a criança tem, que a torna, usando até aqui um termo mais usado no direito, né, inimputável. Ou seja, a criança, nessa fase aí da imaturidade, em que as suas faculdades não estão plenamente desenvolvidas, né, ela é inimputável.
e perante Deus também, porque Deus, claro, Deus é justo. Quando o Senhor Jesus disse, lá em Mateus 19, né, a gente até poderia talvez ler essa passagem. Não, eu vou citar aqui, Mateus 19, 13 e 14, é aquela passagem que diz que trouxeram até Jesus algumas crianças para que ele impusesse as mãos sobre elas e orasse. Está na mão. E aí os discípulos o repreendiam. E o que foi que Jesus falou? Versículo 14, por gentileza. Mateus 19, 14. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então, dos tais é o reino dos céus. A gente entende, claro, por esse dito do Senhor Jesus, claro, analisando também, as perguntas não param de chegar. O pessoal acho que não quer ouvir a explicação, né? Mas tá bom. Então vamos lá, gente. Primeiro vamos aqui, essa questão importante aqui, depois guarde a pergunta aí. Claro, quem quiser colocar pergunta para depois ser respondida, mas não perca a atenção, porque você tem que aproveitar essa live. Aproveite seu tempo. Você tem a função aqui de perguntar, mas também de ouvir. Se você quiser aprender, claro. Então, você que chegou aqui na live, ouça para aprender. Então, nós estamos respondendo agora sobre a questão do período da imaturidade, né, da criança. Nosso irmão perguntou até quando dura essa fase, né, se é até os 12 anos, a 10, 14, porque a criança estaria, pela graça de Deus, claro, salva, né, salva antecipadamente. Mas como assim? Não precisa crer em Jesus? Sim, precisa. Isso é regra geral. Quando você analisa a Bíblia com cuidado, você vê que a Bíblia interpreta a própria Bíblia e nela você vê que há também margem para exceções. Existe a regra geral. Nós vamos até uma outra pergunta que tem posteriormente, nós vamos explicar melhor isso. Mas aqui, para não me deter muito nessa primeira pergunta, para a gente avançar, então esse período da inocência, entre aspas, é o período da imaturidade. Não dá para determinar quanto tempo dura, isso aí varia até de pessoa para pessoa, mas é aquela fase em que a criança ainda ela não pensa de maneira abstrata, ela ainda está naquela fase de muita fantasia, acredita em Papai Noel, aquela coisa e tal, né? Claro que os pais desde cedo já vão explicando, ensinando, mas a criança ainda vive no mundo da fantasia. Né? Ela acha que se ela vira um filme do super-herói voando, ela acha que ela pode voar também e tal. Por quê? Porque ela ainda está nessa fase da imaturidade, da inocência, entre aspas. Não é inocência propriamente dita, porque o ser humano já nasce, claro, contaminado com o germe do pecado. Né? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O ser humano não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador, ele já nasce pecador. Nós somos, por natureza, pecadores. Então, a criança, ela, embora não tenha maldade nessa fase aí da inocência, entre aspas, ela já tem o germe do pecado. Mas ela não pode também ser condenada ao inferno se ela vier a morrer nessa fase, porque a graça de Deus previamente a atinge, a alcança, porque o próprio Senhor Jesus também foi claro ao dizer, né, deixar vir a mim os pequeninos, deixar vir a mim as crianças, porque das tais é o reino dos céus. Isso fala da salvação mediante a graça de Deus que se mostra preveniente, ela vem antes e alcança a criança, claro, nessa fase em que ela não pode compreender, porque é regra geral, claro, aqueles que podem compreender, para estes vale o que Jesus falou. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Maravilha! Essa pergunta foi feita pelo nosso irmão Wagner. Agora o Gabriel Souza, ele pergunta assim, pastor, as pessoas que perecerão sem ouvir o evangelho serão alcançadas pela graça de Deus ou não alcançarão a salvação? Então, essa pergunta é boa porque ela nos ajuda para continuar a responder, né? Então, veja, a salvação, claro, sempre é pela graça. Não existe salvação fora da graça de Deus.
Ninguém é salvo pelas próprias obras, ninguém é salvo porque está numa determinada fase da vida, até a criança. Ela é salva não é porque ela é criança, ela é salva pela graça. No período tribulacional, os mártires que serão salvos, alguém diz, não, a pessoa vai ter que derramar o seu próprio sangue, ela vai ser salva porque ela vai ter que morrer, como se isso fosse a condição para a pessoa ser salva. Não, a salvação também no período tribulacional é pela graça. Os crentes do Antigo Testamento que foram mortos, mesmo no tempo da lei, eles foram salvos pela graça, porque a salvação é sempre pela graça. A salvação é um ato gracioso de Deus, é um ato da graça de Deus, né? Então, veja, a salvação é pela graça. Mas a pergunta do nosso irmão é se as pessoas que não ouviram, não tiveram oportunidade de ouvir o evangelho. Vamos pensar nos índios que havia no Brasil, aqui, antes da chegada do evangelho aqui no Brasil. Vamos pensar naquelas pessoas que têm um problema mental, já nasceram com problema mental e nunca puderam compreender a mensagem do evangelho. Como que Deus vai julgar essas pessoas? Elas vão ser condenadas? Elas vão ser salvas? A resposta na Bíblia? A Bíblia tem a resposta. Claro que a resposta conclusiva nós vamos obter naquele grande dia, no dia do juízo final, né? Quando os livros vão se abrir e ali Deus vai tratar, claro, primeiramente o caso dos ímpios que vão ser lançados no lago de fogo, mas Deus tem, eu penso que será nesse momento, né? Que Deus também vai tratar o caso daqueles que foram condenados e é bem possível que os salvos poderão ressuscitar, porque de certa forma eles terão morrido em Cristo, porque se não há salvação fora de Cristo, e se foram salvos, as criancinhas, por exemplo, que nós citamos, se elas foram salvas pela graça preveniente, elas foram salvas por Cristo, porque não existe salvação fora de Cristo. Mesmo aqueles que não ouviram o evangelho, mas foram salvos, eles foram salvos por Cristo. Mas, para lançar mais luz sobre essa questão, vamos aqui pensar em Romanos capítulos 1 e 2. Romanos capítulo 1 fala que Deus, mostra que Deus se revela não só pela pregação do evangelho. Claro que Deus se revela sobretudo pela pregação do evangelho, mas Deus também se revela mediante a natureza, né? A criação. A Bíblia diz no Salmo 19 que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração outro dia, uma noite mostra sabedoria outra noite, sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. E lá em Romanos capítulo 1, versículo 20, a Bíblia diz que as coisas invisíveis de Deus, ou seja, aquilo que você não pode ver, as coisas invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Ou seja, Deus se revela por meio da criação. Mas não quer dizer que pelo fato dele se revelar, que as pessoas que olham para a criação, elas já estão salvas. Tem outros procedimentos atrelados a isso, porque crer não é apenas acreditar. Crer é no sentido de entrega, é no sentido de manter de fato comunhão com Deus. Aí entra também outra lei que Deus estabeleceu, a lei ligada à consciência. Porque Deus colocou no ser humano uma partícula que é dele próprio. Deus comunicou, porque Deus tem atributos comunicáveis. Claro, Deus tem atributos incomunicáveis. A sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença, a sua imutabilidade. Né? Deus tem atributos incomunicáveis, mas Deus tem atributos comunicáveis, ou seja, ele é, em absoluto, ele é amor, ele é bondoso, etc., mas ele comunica atributos. E aí, quando a gente lê Romanos capítulo 2, olha que interessante, vou pedir a gentileza do irmão ler. Romanos capítulo 2 é um texto um pouco extenso, mas é importante ler. Romanos capítulo 2, versículos 12 a 16. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos,
quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, olha como aí fala de julgamento daqueles que, sem ter conhecimento da lei, aí reconheceram ou não, né, que Deus é o Criador e tal, e a salvação que Deus oferece, porque Deus comunica por meio da criação e por meio também da própria consciência. Porque o que é a consciência? Quem é da área de TI, vamos dizer assim, né, tecnologia da informação, talvez entenda o que eu vou falar agora, aquela questão da memória ROM e a memória RAM, né? A memória ROM é aquela memória que vem do fabricante, é aquela memória que não se altera, né? A memória RAM é aquela memória, por exemplo, o HD, etc., que você pode atualizar, você pode apagar dados, acrescentar dados, ela permite alteração. Agora, a memória ROM é aquela memória que vem do fabricante que você não altera, vem do fabricante, né? Que é essencial para o funcionamento do computador. O ser humano, ele tem também uma partícula de Deus. O imago Dei, embora ele tenha sido a imagem de Deus, embora ela tenha sido, claro, afetada pelos efeitos deletérios do pecado, ela foi mantida no ser humano. Então, o ser humano, claro, se ele, quando ele estiver de frente, diante da criação, e também ele refletir nos seus pensamentos que vão acusá-los ou vão defendê-los de acordo com aquilo que ele fizer, né? Isso Deus vai levar em consideração para julgamento. É isso que Paulo está falando. Então ninguém vai ter desculpa naquele grande dia, Paulo falou, para que eles fiquem inexcusáveis. Porque naquele grande dia, o camarada não vai poder falar, ninguém me avisou, eu não soube, ninguém pregou para mim, eu não ouvi a mensagem do evangelho, porque Deus terá se revelado para ele de uma maneira. E ele saberá naquele grande dia, se ele for condenado, que ele recusou, ele se opôs a isso que se lhe apresentou, porque Deus fala com o ser humano, né, de alguma forma, quando, claro, não há oportunidade desse ser humano ouvir a pregação. É um caso excepcional. Não vá você pensar que então não precisa pregar o evangelho, que Deus vai se revelar. Não. O próprio Paulo foi claro a dizer, como ouvirão se não há quem pregue? Há necessidade de se pregar o evangelho. Agora, no caso em que a pessoa venha a morrer sem ter tido a oportunidade de ouvir o evangelho, aguardemos, porque Deus, o justo juiz, ele saberá como julgar, e a Bíblia, nesses 2 capítulos de Romanos, lançam luz sobre essa questão. Romanos capítulo 1 fala da criação, como nós citamos. Romanos capítulo 2, os coraçãozinhos estão aí, graças a Deus, tem gente que está dando glória a Deus. Tem gente que está prestando atenção na explicação e está aprendendo, e nós ficamos felizes com isso, né? Com certeza. Então, que Deus seja louvado. Vamos adiante, pastor. Esta temática, pastor Ciro, ela é abordada também no nosso livro do curso básico de teologia, sim, na disciplina Teologia Sistemática 3, quando nós também estudamos a respeito da salvação, a soteriologia, que são as doutrinas que envolvem a salvação, não é? Inclusive a matéria que o pastor Ciro escreveu para o CETAD, que também gravou a videoaula, não é, da disciplina. Alguns irmãos que estão conosco aqui, inclusive, já estudaram também essa matéria na nossa grade curricular. Glória a Deus, a irmã Eliane tá uma bênção. Ela já está trazendo para mim a 2ª xícara de chá. Aleluia! Oh, glória! Pensa num negócio bom. Se um copo de água, que ela já trouxe aqui também, ó, já dá um galardão, imagina 2 xícaras de chá e um copo de água. Já o galardão já está garantido. Está na bênção, irmã Eliane. Então vamos lá. Judas, após se arrepender de haver traído Jesus por 30 moedas de prata, ele foi perdoado ou ele perdeu a salvação? Agora, essa questão é muito importante, hein? Então eu vou pedir aí, enquanto eu estou aqui na introdução, que você continue aí clicando no coraçãozinho para impulsionar a live. Clique no aviãozinho, convide mais pessoas, né? Está aumentando a audiência. E outra coisa, irmãos, prestem atenção. Não me tenham como uma pessoa intransigente, mas eu percebo que tem pessoas que ficam só digitando,
E tem que prestar atenção. Eu penso que você chegou aqui para aprender, não é? Para aprender. Isso aqui é uma aula. Então, preste atenção, porque eu não vou ler a sua pergunta agora. Não adianta. Estou vendo aí textões aí que estão entrando, só vão ser respondidos depois. Nós não vamos interagir agora, mas você tem que prestar atenção nessa resposta, porque essa questão de Judas deixa muita gente em dúvida. Judas foi salvo? Judas já nasceu condenado? Judas era uma figurinha carimbada? Judas perdeu a salvação? Judas teve a oportunidade de arrependimento? Ele se arrependeu mesmo? Que a Bíblia diz que ele se arrependeu? Então, olha a pergunta do nosso irmão. Judas, após se arrepender de ter, como que é, pastor? Ter traído, de ter traído Jesus por 30 moedas de prata. Ele foi perdoado ou perdeu a salvação? Então, aí a Bíblia tem a resposta, né? Primeiro, é bom dizer que Judas não se arrependeu de fato. Ah, mas está escrito que ele se arrependeu. Sim, a Bíblia diz que ele se arrependeu. O termo em língua portuguesa, né, mostra isso. Mas se você fizer uma análise do texto, do grego, se você examinar o conjunto da frase, né, o contexto imediato, a construção frasal, se você considerar o contexto geral, a analogia da Bíblia, porque a Bíblia é análoga, a Bíblia explica a própria Bíblia, você vai ver que Judas não se arrependeu de verdade. Ou seja, o arrependimento de Judas não foi um arrependimento completo. Porque o arrependimento completo envolve, claro, as 3 faculdades da alma. Nossa alma tem 3 faculdades. Quais são elas? Intelecto, a faculdade pela qual pensamos. Tem o sentimento, né, a faculdade pela qual nós sentimos, ou seja, a parte sensorial, né? E existe a parte volitiva, a vontade, pela qual nós tomamos decisão, nós agimos, né? Então, intelecto, sentimento e vontade. Uma faculdade que pensa, uma faculdade que sente, uma faculdade que nos leva a agir, a tomar decisões, né? Lembra do filho pródigo? Levantar-me-ei. Ele teve uma boa intenção de voltar para a casa do pai, mas ele só de fato pôde experimentar a bênção do pai quando ele de fato levantou-se e foi em direção da casa do pai. Então o arrependimento dele foi completo. Ele usou o intelecto, ele refletiu, ele lembrou-se da casa do pai, ele usou o sentimento, porque ele sentiu as suas misérias, ele sentiu a sua miserabilidade, ele disse, eu aqui pereço de fome, e ele agiu, ele tomou a decisão e foi, de fato, ele levantou-se e foi em direção da casa do pai. Esse é o verdadeiro arrependimento. Envolve intelecto, sentimento e vontade. Agora, Judas não. Judas teve um arrependimento meramente sentimental. Foi um remorso. Ele sentiu aquela tristeza, aquela angústia por ter traído o Senhor, mas o verdadeiro arrependimento leva a pessoa a tomar uma decisão de voltar-se para Deus, de converter-se. E não foi o que Judas fez. E aí a gente vê, como eu disse que a Bíblia explica a própria Bíblia, a Bíblia mostra que Judas, se tem um caso, eu não gosto de falar, às vezes eu até brincava, eu dizia, olha, eu não arrisco dizer nem que Judas foi para o inferno. Só que, se você olhar para a Bíblia, o relato bíblico mostra que Judas, lamentavelmente, um dia ele teve a salvação, ele foi salvo, e ele perdeu essa salvação. Mas, irmão Ciro, como explicar uma coisa dessa? Uma pessoa, eu aprendi que uma vez salvo, sempre salvo, e se ele perdeu a salvação, na verdade é porque ele nunca foi salvo. Bom, isso aí é o que dizem os nossos irmãos calvinistas. Mas nós temos um outro entendimento. Nós, pentecostais, temos um outro entendimento, à luz da Bíblia. Vamos tomar, por exemplo, uma passagem, que aí eu vou pedir a ajuda do pastor Ecos, quando Pedro reuniu, né, após a ascensão de Jesus, Jesus foi assunto aos céus, eles viram Jesus subindo, e aí 2 anjos, 2 varões de branco se puseram junto deles, e eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. E eles ouviram aquela mensagem, voltaram para Jerusalém, se reuniram novamente. E Pedro, que era o líder naquela ocasião, o primeiro líder da igreja foi Pedro. Claro que depois
O caso de Pedro é interessante, porque ele começa como pastor, como líder, e depois ele se torna um pregador itinerante. Quando você vê no capítulo 9, no fim do capítulo 9, você vê que Pedro estava viajando para tudo quanto é lugar, né? E é possível que até em Corinto ele esteve, porque Paulo fez uma menção lá, quando ele disse que havia até um partido lá de Cefas, né? Uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, outros eu sou de Cefas. Era possível até que Pedro tenha passado por Corinto, porque ele se tornou um pregador itinerante. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia a pessoa primeiro é pregador itinerante para depois se tornar pastor de igreja e diz, agora eu estou muito cansado, já viajei muito, agora eu quero ser pastor, eu quero pastorear. Pedro foi diferente. Ele primeiro começou pastoreando e depois ele se tornou um pregador itinerante. Mas o primeiro líder da igreja, que foi Pedro, né? Porque ele recebeu o cajado de pastor, Jesus falou para ele, apacenta os meus cordeiros, né? Pastoreia o rebanho. Jesus entregou para ele, por assim dizer, o cajado de pastor. Pedro tomou a iniciativa e ali chamou os outros 10, porque eram 12. Judas tinha traído e suicidou-se, sobraram os 11. Pedro então convocou os outros 10, chamou os outros 10 e disse, pessoal, a gente tem que colocar outro no lugar de Judas. Agora, engana-se quem pensa que essa substituição se deu porque Judas morreu. Porque muita gente desavisada pensa que Judas precisou ser escolhido porque ele morreu. Só que Pedro fundamenta a necessidade de fazer a substituição não porque Judas morreu. Jesus tinha prometido, inclusive, lá em Mateus 19, versículo 28, que os 12 apóstolos vão julgar com ele no milênio. Vão julgar no sentido de governar. A igreja toda vai governar com Cristo, mas tem uma promessa especial para os 12, para o colégio apostólico, de que eles vão se assentar com Cristo e vão julgar as 12 tribos de Israel. Os 12 apóstolos, juntamente com Cristo, julgando ou governando, não é? Julgar no sentido de governar, como lá no livro de Juízes. O livro é de Juízes, mas na verdade fala daqueles que governavam, né? Gideão, Sansão, eles eram líderes sobretudo, não é que eles eram juízes no sentido que a gente conhece hoje. Eles eram líderes do povo. Eles lideravam o povo, então era no sentido de governar. Quando a Bíblia diz também que os apóstolos vão governar, vão julgar, é no sentido de governo. Agora note, vamos ler essa passagem, por gentileza, pastor Hermes. Em que Pedro, porque Pedro citou a Bíblia. Alguém pensa que Pedro não conhecia a Bíblia? Pedro era um camarada muito simplório, pescador, mas Pedro aprendeu na escola de Jesus. Jesus tinha uma escola. A escola de Jesus tinha 12 discípulos, aliás, tinha muito mais que isso, mas 12 eram que recebiam um treinamento especial, só que Pedro fazia parte de uma elite de 3, Pedro, Tiago e João, que era o grupo que Jesus dava um treinamento mais específico, que em alguns lugares só entrava eles. Na Transfiguração, só os 3. Lá na casa de Jairo, só os 3. Os outros não, só vocês 3, Pedro, Tiago e João. Porque eles tinham um treinamento especial de Jesus. Então Pedro aprendeu com Jesus, inclusive as Escrituras. Por isso que ele apresentou aquela pregação no dia de Pentecostes. Você pensa que aquilo ali, ele abriu a boca e saiu falando? Não, ele conhecia as Escrituras. E olha o fundamento aqui de Pedro para a substituição de Judas. Vamos ler, pastor Alex, por gentileza, Atos capítulo 1, primeiramente os versículos 16 e 17. Atos 1. Varões irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Então, olha que interessante. Aqui é uma passagem que já mostra que Judas um dia foi salvo. Os irmãos calvinistas não gostam disso. Eles falam, não, Judas nunca foi salvo. Mas, meu irmão, Jesus nunca teria escolhido alguém para um ministério que não é salvo. A primeira condição para ser um ministro do evangelho é ser salvo. Agora, você acha que Jesus teria passado a noite em oração para escolher um camarada que nem é salvo? Ah, não, mas Judas já estava predeterminado, ele veio para trair, a missão dele é essa. Bom, então ele vai chegar lá no juízo final e vai dizer que ele quer ser salvo, porque ele cumpriu a missão dele. Se ele já nasceu
Ele fala, bom, eu nasci para trair o mestre, eu cumpri o meu dever, ainda eu vou para o inferno? Esse negócio não cola, né? Eu nasci para isso, eu já nasci traidor. E agora eu vou, como assim? Como que eu vou para o inferno se eu já nasci traidor? Então, estou só provocando os irmãos. Mas olha o que esse texto mostra. Esse texto diz, olha, ele teve parte nesse ministério. O que que Pedro quer dizer com isso? Que Judas começou bem. Ele foi salvo. Judas, ele fazia parte dos 12, né? Jesus orou por ele. Jesus disse lá em João 15, o quê? Não fosses vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. Ou seja, Jesus ali, claro, alguém poderá dizer, não, Judas não estava mais presente, Jesus ali... Não, ele estava falando com respeito aos apóstolos. Tem outras passagens, Marcos 3 e 13. Judas ainda estava presente. Com certeza. Jesus, ele carregava a bolsa, né, meu irmão? Era ele que fazia as despesas. Claro, depois o pessoal carrega na tinta, porque alguém fala assim, não, Judas, toda vez que aparece, a Bíblia diz que ele é o traidor, a Bíblia diz que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é o filho da perdição. Claro, porque escreveram depois do... Você não pensa que Mateus estava escrevendo ao mesmo tempo que as coisas aconteciam, Marcos, João não, eles escreveram depois. Quando eles escreveram, Judas já tinha traído o mestre, tinha se suicidado. Então, claro, por isso que em todas as listas dos apóstolos, Judas aparece por último. E sempre no final, emenda-se, ele é o traidor e tal, filho da perdição. Então, porque ele tornou-se esse filho da perdição, ele não nasceu uma figurinha carimbada. Mas vamos continuar, vamos aqui continuar a argumentação. Aguenta aí. Aguenta firme aí que nós vamos chegar no ponto principal. Então veja, Judas começou bem, ele foi escolhido soberanamente por Jesus, porque a Bíblia diz que ele chamou para si os que ele quis. Marcos 3 e 13. Lucas diz que ele orou para tomar essa decisão, né? Ele foi enviado por Jesus com autoridade para expulsar demônios, Mateus 10. Mas ele desviou-se. Por que ele se desviou? Porque Jesus falou, inclusive, lá em Mateus 26, ai daquele, né? Teria sido melhor que ele não tivesse nascido. Ora, se Judas já nasceu traidor, por que Jesus disse isso? Seria melhor que ele não tivesse nascido, né? Vamos dizer, por exemplo, se a mãe de Judas tivesse sofrido um aborto, né, e ele tivesse morrido, ou se ela tivesse sofrido um acidente e ela tivesse morrido e a criança no seu ventre tivesse morrido e Judas não tivesse nascido, o Jesus quis dizer o seguinte, olha, ele não teria sido traidor se ele não tivesse nascido. Melhor para ele teria sido não ter nascido. Por quê? Porque ele, ao nascer e crescer e ter ouvido a mensagem e ter se voltado contra Deus, significa que ele escolheu o seu próprio lugar, como Pedro vai dizer posteriormente. Não é? Vamos continuar aqui a leitura. Vamos pular para o versículo 20 para ganhar tempo. Atos 1 e 20. Porque no Olha livro... aqui agora, desculpa, agora aí é onde Pedro vai fundamentar a escolha do substituto de Judas. Ele vai fundamentar, ele vai dizer por que que Judas tem que ser substituído. Olha aí, Atos 1 e 20. Porque no livro dos Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite. E tome outro o seu bispado. Então, ele cita 2 salmos aí. Claro que Lucas resumiu. Era muito caro fazer um livro naquela época e tal. Então, Lucas, ele faz uma citação resumida. Mas Pedro aí, ele citou o Salmo 69, versículo 25. Anote aí se você quiser conferir depois. Mas Pedro citou o Salmo 69, versículo 25. E citou o Salmo 109, versículo 8. O que é que diz esses salmos? O Salmo 69, versículo 25, alude ao campo que Judas comprou, né? Que o traidor... Eu não vou ler para ganhar tempo, porque Judas, ele cita... Os dois textos. A citação a citação não é exata, né? Mas, bom, se o irmão quiser ler, pode ler, então. Não vou decepcionar o irmão. Leia aí. Salmo 69. Fui rapidinho. Olha que Salmo 69, versículo... Abri. Salmo 69, 25, ele diz assim, fique desolado o seu palácio e não haja quem habite nas suas tendas. O 109, 8 diz assim, sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício.
Então, nenhum desses textos diz que seria Judas. Não diz que Judas era uma figurinha carimbada. Está falando do traidor. É uma profecia sobre o traidor. Judas, claro, ele escolheu esse caminho. Ele não era uma figurinha carimbada. Agora, esses textos são importantes porque eles provam que Judas precisou ser substituído não porque ele morreu, mas porque ele perdeu a sua salvação. Tanto que se você continuar lendo o livro de Atos, quando você chega no capítulo 12, a Bíblia diz que Tiago, do grupo Pedro, Tiago e João, né? Porque é bom explicar, porque tem outros Tiagos na Bíblia, né? Inclusive um irmão de Jesus também chamado Tiago. Só que esse Tiago do capítulo 12 é o Tiago do trio Pedro, Tiago e João. Tiago, irmão de João, né? Tiago, filho de Jonas, né? Então, Pedro, Tiago e João, né? Então, Tiago. Esse Tiago aí é desse trio Pedro, Tiago e João. Tiago é morto à espada, né? Ele é morto à espada. Atos capítulo 12. Só que não tem nenhum movimento. Veja que teve um concílio depois, né? No capítulo 15. Não foi nem mencionado. Olha, vamos precisar colocar outro aqui no lugar de Tiago, porque morreu. O colégio apostólico foi desfeito. Nós éramos 12, Matias entrou no lugar de Judas, né? Formamos os 12 de novo. Mas agora Tiago morreu, a gente tem que pôr outro lugar, porque só ficamos 11. Não. Por que não houve essa necessidade? Porque Tiago morreu salvo. A necessidade de se colocar outro no lugar não é por causa da morte, porque todos eles haveriam de morrer. Senão até hoje teria que haver... Por isso que estaria sendo substituído a turma aí. Exatamente, né? Então, não há necessidade de se manter o colégio apostólico, né? A necessidade é que o colégio apostólico mantenha-se salvo até a morte. E o único que acabou se perdendo foi mesmo Judas. Judas perdeu a salvação. Não é que ele nunca foi salvo, ele perdeu a salvação. E Pedro, então, explica isso aí na primeira passagem, Salmo 69, 25, alude ao campo que Judas comprou e sobre o qual pairará uma maldição. Ninguém habitará ali, né? Conforme indica Mateus ao dizer que veio a ser um cemitério, né? Não há tempo de pormenorizar. A segunda citação, Salmo 109, versículo 8, Pedro fez essa citação para demonstrar que as escrituras previam a criação de uma vaga no apostolado, olha aí, causada pela apostasia e não pela morte. Ou seja, não houve necessidade de escolher outro porque Judas morreu, mas porque Judas perdeu a salvação. E aí vem a afirmação final, conclusiva, que é são os versículos 24 e 25, que comprovam tudo isso que eu falei. O que diz aí, por gentileza? Atos 1, 24 e 25. Deixa eu virar a página. Está aqui. E orando disseram, tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual desses dois tens escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Então, aqui a Bíblia é clara. Judas se desviou, ou em outras palavras, Judas apostatou. Pedro não diz aqui, olha, vamos escolher outro porque Judas morreu. Não. Não. A Bíblia é clara. A Bíblia mostra aqui claramente que a necessidade de Judas ter sido substituído é porque ele traiu o Senhor e perdeu a sua salvação. Porque para que haja o cumprimento da profecia dos 12 se assentarem com o Senhor e julgar com ele no milênio, esses 12 têm que ser salvos. Por isso que houve a necessidade de haver outro para preencher a vaga, que acabou sendo Matias, né? Alguém defende que depois esse 12º, na verdade, vai ser Paulo, porque Paulo se levantou. Claro que aí é uma pessoa forçar o texto a dizer o que não diz. Porque, de fato, a Bíblia não fala mais nada sobre Matias, né? Então, é um mistério. A gente não sabe por que Matias desaparece, mas não é só o caso de Matias. Se você olhar atentamente para Atos, você vê que dos 12 apóstolos, os únicos que são mencionados com destaque são Pedro e João. Tiago aparece no capítulo 12, ele acaba morrendo, mas quem vai aparecer com mais destaque é o próprio Pedro e João, né? Porque Pedro e João sempre estavam juntos. E depois aparece Paulo. Os outros apóstolos também não são mais mencionados.
a não ser naquela lista que Lucas apresenta no início. Mas você não ouve falar nada de Mateus, também chamado Levi, você não ouve falar dos outros e tal. Você ouve falar de Barnabé, você ouve falar de João Marcos, você ouve falar de Estevão, de Filipe, que eram daquele grupo possivelmente dos 70. Né? Porque quando você olha aí também, você vê que o escolhido para preencher a vaga ali que ficou para que se formasse novamente o colégio apostólico, não é? Você vê que Pedro disse, olha, é necessário escolher dentre aqueles que desde o início estão conosco. Desde o batismo de João até o dia que dentre nós foi recebido em cima. Exatamente, desde o batismo de João. Então, possivelmente, Barnabé era um deles, né? Barnabé era um daqueles, aqueles diáconos também foram escolhidos, possivelmente eram pessoas que estavam desde o início. Desde o início. Só que dentre todos, ali para cumprir a vaga do colégio apostólico, Matias foi aquele que, né, a escolha caiu sobre ele e eles acabaram escolhendo. Agora, veja aqui a ênfase. Aqui a versão atualizada diz, para preencher a vaga nesse ministério apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Ir para o seu próprio lugar aqui, é bom esclarecer que na verdade, ir para o lugar que ele próprio escolheu. Ele escolheu, ele podia ter escolhido o caminho bom, ele poderia ter escolhido a verdade, mas ele escolheu o erro, ele escolheu a traição, ele escolheu, ele tomou essa decisão, ele fracassou, ele caiu, né? Então ele não foi uma figurinha carimbada. Então, respondendo agora, resumidamente, a pergunta do nosso irmão, após se arrepender de ter traído a Jesus por 30 moedas de prata, Judas foi perdoado ou perdeu a salvação? Por esse relato e pela necessidade que houve de preencher-se a vaga, né, no colégio apostólico, fica claro que Judas perdeu a salvação, porque depois também, como eu citei, Tiago morre e não houve a necessidade de se preencher esta vaga, porque esse preenchimento era por apostasia, em caso de apostasia, e não em caso de morte, porque todos eles haveriam de morrer um dia. Maravilha, meu pastor. Desse jeito aí, claro. Ficou longa a resposta. Ficou longa a resposta, hein? Ficou longa, mas esclarecedora, não é? Esclarecedora. Judas se suicidou, o miserável. Então, ainda que ele não tenha buscado o genuíno arrependimento, ele ainda foi e se suicidou para ser mais um agravante, não é? Na sua apostasia. Enfim, tem umas coisas que são interessantes na Bíblia, né? E muitos irmãos trazem consigo essas dúvidas. Agora, veja bem, faltam 2 minutos para as 11 horas da noite e nós não vamos entrar nesse próximo tema, pastor, porque assim, ó, aqui nessa live de hoje já fizeram essas perguntas, aqui na live de hoje. Então, na próxima live, nós vamos tratar a respeito disso. Porque a pergunta do Vinícius é a seguinte, em Atos capítulo 2, é língua estranha ou é língua humana? A sequência, tem poder quem fala em línguas? Que foi justamente a pergunta que já fizeram hoje aqui. Não é? E a respeito dos dons ministeriais. E ainda a próxima, nós acreditamos na atualidade dos dons, porém estamos vivendo escassez desses dons. Tem alguma passagem bíblica que justifique mais claramente as pouquíssimas manifestações deles? E aí, a seguinte, qual a diferença entre profecia e revelação? Como essas questões todas estão no mesmo viés, nós vamos respondê-las na próxima live, a de número 75. A próxima live podia ser chamada até de perguntas pentecostais. Pentecostais. Né? Esclarecendo as dúvidas pentecostais para os nossos irmãos pentecostais. Mas é verdade, irmãos, é assim. A gente usa um tom de brincadeira, mas nós temos muitos irmãos, irmãs, que são membros das nossas igrejas da Assembleia de Deus, que trazem consigo essas dúvidas. E eu louvo a Deus, porque os irmãos tiveram a iniciativa de deixarem essas perguntas e nós vamos acrescentar nessa temática as que foram feitas hoje, porque vai no mesmo viés, vai trazer uma elucidação muito importante para os irmãos dentro dessa temática. Então, na próxima live, deixa eu pegar aqui, sumiu o meu mouse daqui,
A próxima live, hoje dia 18, sumiu o calendário, dia 25 de agosto, é o dia do soldado. Nós vamos estar aqui na live 75 e vamos tratar a respeito dessas questões sobre dons, sobre os ministérios, os dons ministeriais, sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre a dom de profecia, dom de revelação, vai ser uma benção, não é? E você deve estar conosco. Pastor Ciro, curso de bacharel. Vi um curso de bacharel em teologia na modalidade livre. Vale a pena? Só se for o que o CETAD me oferece. Se for o que o CETAD me oferece, com certeza vale a pena. São 39 módulos, 39 livros que serão estudados no nosso curso de bacharel livre em teologia. A pergunta aí do Vitor Cunha Souza. Eu vou aproveitar aqui, para dizer, o box, aplicação ministerial, até o dia 31 de agosto, está com desconto de 40%. Então, até 31 de agosto, quem adquirir o box vai pagar apenas R$ 330. E você pode pagar por depósito, por Pix, transferência, enfim, por boleto, por cartão de crédito. E no cartão de crédito você consegue parcelar. Os 4 cursos ministeriais com desconto de 40%, está saindo por R$ 330. Acesse agora o nosso site, cetadib.com.br, e adquira o seu. E a respeito do curso de bacharel livre em teologia, aqui na bio do Cetadib você tem o nosso WhatsApp, você pode ali solicitar o contato e, se preferir, acesse o site também e já faça a sua inscrição, que o pessoal da secretaria estará em contato contigo e você estará fazendo o curso de teologia livre, não é? Que mais cresce no Brasil, Cetadib, não só no Brasil, crescendo também fora do país. Nesse último mês, nós passamos a atender também a Holanda. Agora, mês de agosto, nós também abrimos uma extensão do Cetadib para atender os nossos irmãos que estão na Holanda, servindo a Deus e também, obviamente, buscando melhores condições de sobrevivência, né? Trabalhando ali, levantando um euro. Isso é muito bom, não é? Pastor Ciro, as suas palavras, as suas considerações finais, a sua saudação a esse povo abençoado que tem estado com a gente aqui na live, para a glória de Deus. Não, só agradecer. A gente tem lido aí, na medida do possível, alguns comentários, né? O povo realmente aí participando, tem pessoas que sempre participam. Deus abençoe. Tem aqueles que estão chegando, como a gente brinca, falando que estão pegando um bonde andando, mas eu creio que vão entendendo, né, qual é a nossa dinâmica aqui, que, como o irmão tem falado, é uma aula, realmente. A gente aproveita as perguntas para apresentar algumas explicações, por isso que tem uma dinâmica diferente, porque geralmente live, as pessoas estão acostumadas a participar em live, eu participo de muitas lives também, em que a pessoa começa a fazer e vai respondendo as perguntas que as pessoas vão fazendo ali na hora, é um bate-papo, né, por assim dizer, com aqueles que vão fazendo comentário. A gente não desabilita os comentários justamente porque a gente quer receber mais perguntas para ter conteúdo para outras lives, né? Mas nós vamos responder. E queremos também segurar vocês aqui. Né? Não basta você vir aqui participar uma vez. A gente quer que você fique, a gente quer fidelizar você aqui, que você participe sempre, né? Para aprender e apreender a palavra de Deus. E, claro, na medida do possível também, não deixe de fazer os cursos aí que o Cetadib oferece. Essa live aqui, claro, é uma live que não te custa nada, né? Você está participando. E o curso teológico também é muito barato. Hoje em dia as pessoas querem tudo de graça, mas a gente aprende que aquilo que é bom custa alguma coisa, né? Ainda que seja pouco, como é o caso do Cetadib, que é um preço realmente muito baixo, mas tem que pensar que o Cetadib tem funcionários, o Cetadib tem que imprimir o material, tem distribuição. Então não é assim também. Tem que ser, eu quero curso gratuito e tal. Tem muita coisa gratuita. Se você entrar no YouTube do Cetadib, você vai ver quantos vídeos lá, quanto conteúdo gratuito tem para você. Mas se você quiser um curso realmente, né, para você ter um certificado e tal, e também ter o conhecimento sobre tudo, né, um curso realmente com uma didática e tal, algo sequencial, porque tem pessoas, pastor, desculpa que eu já vou concluir, tem pessoas que hoje em dia, né, nessa era da informação e da informática, as pessoas, elas são como
uma lista telefônica, né, que você procura ali e tal, a pessoa não tem assim um conhecimento realmente, né, amarrado, né? Em escatologia a gente vê muito isso, a pessoa tem muito Não tem conhecimento solto. profundidade, né? Fica muito raso. Aprende uma coisa aqui, outra ali, mas não consegue amarrar tudo. Então, para você conseguir isso, você tem que fazer um curso. Realmente fazer um curso que tem uma didática, começo, meio e fim, que passe do fácil para o difícil. Né? Por isso que você pensa que... por que existe o curso básico, o curso médio, que vão mudando de nomes, né? Claro, na medida que o tempo vai passando, vão surgindo outros nomes mais sofisticados, mas é começo, meio e fim. Você tem que ter o curso básico, você tem que ter o curso médio e depois o avançado. Você não pode já começar com o avançado. Você tem que começar, de fato, pelo começo. E essa live aqui é um ponto de contato com a teologia. Tem pessoas que têm medo de teologia. Meu Deus, teologia e tal. Aqui você tem um ponto de contato, você tem a informação para você estudar e crescer em conhecimento. Maravilha. Eu fico, pastor Ciro, com as palavras de Paulo aos Romanos, capítulo 10 e versículo 17. A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Quem estuda a palavra, quem se envolve com o aprender a palavra, esse tem fé. Essa história de que a letra mata, até isso é uma má interpretação da Bíblia, não é? A letra não mata, a lei é que mata. A letra, a palavra de Deus, ela traz vida, ela vivifica aquele que está moribundo, aquele que está com os joelhos trôpegos, não é? Ele estrutura, fortalece, enfim, encoraja. A palavra de Deus tem essa característica. E estudar a palavra de Deus é estar cheio desse desejo, cheio dessa vontade de aprender, de crescer, enfim, de dar um passo mais. E o CETADB é uma ferramenta, é um instrumento que tem sido usado por muitos. Aqui vários irmãos, né, já nos falaram a respeito disso. A Josana Andrade, a live fica gravada e amanhã ela também será disponibilizada no nosso canal no YouTube, onde todas as outras 73 lives também estão gravadas, disponíveis. O nosso canal no YouTube é CETADB. Pode acessar, se inscrever. Não esqueça de ativar as notificações, porque todo dia tem coisa nova ali para os nossos irmãos. Um irmão aqui, deixa eu pegar aqui, aluno do Mato Grosso, Davi José, que bênção. O Ademário, ele é de Prado, na Bahia. Ademário, faz uma coisa, meu jovem. Entra aí no nosso direct e manda uma mensagem para mim com o número do seu telefone. Nós vamos conversar e eu vou procurar saber aí quem é o seu pastor e nós vamos levar uma extensão do CETADB até a sua igreja em Prado. E vai ser uma bênção. Você será um canal de bênção para a igreja aí na cidade de Prado, na Bahia. Sabe por quê? Porque nós vamos dar um atendimento tão especial para o seu pastor que ele não vai ter como não colocar o curso. A hora que nós conversarmos com ele, apresentarmos a proposta, ele vai dizer, é esse curso que eu quero na minha igreja. E você, irmão Ademário, será o canal. Me informe o seu contato telefônico no nosso direct, para que eu possa ligar para ti e aí pegar o contato do seu pastor, ou se você já quiser passar logo o contato dele, faz isso, meu jovem, que vai ser bênção. Pastor Ciro, Deus abençoe você, irmã Luciana, não é? Também irmã Júlia, Deus abençoe a sua casa, façam vocês prosperarem em tudo. Faça vocês prosperarem em tudo. Eu amanhã estou saindo para o Rio de Janeiro. Vamos fazer honrar retribuir é a palavra correta, não é? Uma visita que recebemos aqui do pastor Moisés Cecílio da Silva. Não é? Nós vamos estar com ele lá na sexta e no sábado. Vamos sair amanhã cedo, eu e o nosso comparsa, o irmão Diego Gonçalves, que já deve estar nanando, porque eu vi que ele não entrou na live hoje. Mas nós vamos estar saindo para lá. Vocês vão sair cedo, né? Nós vamos sair bem cedo. Mas é isso. Deus abençoe. Nós vamos orar mais uma vez pela vida do André. André, eu já disse no início da live, ele é irmão do Mateus, que por sua vez é funcionário do CETADB. Ele tem tido problemas e teve que iniciar a fazer hemodiálise. Mas nós vamos orar a Deus, porque o Senhor é o médico dos médicos e eu creio que ele pode solucionar o problema do André. Amém? Oremos. Amado Deus, nós te bendizemos, nós te louvamos e agradecemos pela vida, pela saúde e especialmente pela oportunidade de gozarmos de comunhão com o Senhor. Por isso nós recorremos a ti nesta hora
em favor da vida, da saúde do André. Coloca a tua mão potente e poderosa sobre a sua vida, em nome de Jesus. E todo mal caia por terra, de maneira que ele tenha saúde completa, plena, e seja uma bênção, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, Deus os abençoe. Dia 25, dia do soldado, não é? Quarta-feira próxima, às 22 horas, nós estaremos aqui no nosso Instagram, Cetadib, para mais uma aula. Lembrando que essa vai ficar disponível aqui também no Instagram e a partir de amanhã também no nosso canal no YouTube. Deus abençoe vocês, Pastor Ciro. Deus abençoe e transmita a nossa saudação a todos aí. A paz do Senhor. Amém.